Você já deve ter ouvido falar de muitas histórias envolvendo pais e filhos no mesmo time de futebol, por exemplo. Mas a história que eu vou te contar hoje ela é um pouco diferente. Ela não tem exatamente um final feliz, mas vale a pena demais conhecer. Depois da vinheta. Antes de mais nada, você já é inscrito no canal? Então dá um tempinho, 30 segundinhos, para o vídeo e vai te inscrever aqui no botãozinho vermelho da minha esquerda. Você vai ficar de olho em todos os nossos conteúdos porque nós estamos aqui quase diariamente contando histórias do futebol brasileiro e mundial, beleza? Beleza. Como eu falei, existem muitas histórias envolvendo pais e filhos jogando juntos no futebol mundial. Talvez a mais conhecida delas seja justamente Rivaldo e Rivaldinho. Em 2015, pai e filho marcaram gols no mesmo jogo pelo Mojimirim contra o Macaé na Série B. Foi a única ocasião em que ambos marcaram na mesma noite. O veterano de 43 anos deixou um, e o filho com 20 fez 2 na vitória do Mogi por 3-1. Achar exemplos como esse de pais jogando e marcando gols ao lado de filhos no mesmo jogo é bastante raro. Aconteceu em 2010, por exemplo, num jogo do futebol amador na Grande Manchester, na Inglaterra. E também aconteceu em 2004, na primeira divisão da Finlândia, mas meio que para por aí. Uma outra situação curiosa é o que vive atualmente a seleção de Luxemburgo, com uma família do barulho. Do barulho para Luxemburgo, é claro. A seleção europeia vive hoje com a família Thiel representada. Olivier, Sebastian e Vincent são convocados constantemente para a seleção luxemburguesa e todos estiveram presentes nas eliminatórias para a Copa do Mundo. O pai deles é Serge Thiel, que fez 13 jogos pela seleção luxemburguesa nos anos 90. E tem ainda um outro exemplo de seleção nacional envolvendo aí pais e filhos juntos, né? A Islândia. Em 96, Arnar Gudjohnsen, de 34 anos, jogou um amistoso contra a Estônia, e no decorrer do jogo foi substituído pelo próprio filho, Eidor, de 17. Eidor Gudjohnsen acabaria por se tornar nos anos seguintes o maior jogador da história da Islândia, tendo atuado em Chelsea e Barcelona. O curioso é que pai e filho aí nessa situação queriam ainda ter jogado juntos de maneira oficial, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 98. A ideia era convocá-los, mas uma lesão tirou o Eidor das partidas finais e com isso o pai dele acabou se aposentando, a ocasião nunca aconteceu. E a gente pode citar ainda exemplos de pais e filhos em seleções diferentes. Talvez o mais conhecido hoje em dia seja Thiago Alcântara, brasileiro de nascimento, mas que foi para a Espanha aos 5 anos de idade, quando o pai, Mazinho, foi jogar no Valência. Thiago optou por atuar pela seleção espanhola anos depois. Mas também já rolou com o senegalês Souleymane Sané e com o filho, o alemão Leroy Sané, ou ainda Roger Lukaku, do Zaire, e o filho Romelu, da Bélgica. E tem ainda outros 2 exemplos. Mike Origi é considerado um dos jogadores mais grandiosos do futebol do Quênia, e o filho de Vok defende a Bélgica. Já Jürgen Klinsmann dispensa apresentações na Alemanha. O filho Jonathan defende os Estados Unidos. Até aqui vimos exemplos muito legais, né? Pais fazendo gols com filhos, jogador que é pai saindo para a entrada do filho em campo. Mas a gente vai voltar no tempo para antes da pandemia, em 2019, maio de 19. O exemplo aí é o mote principal desse nosso conteúdo, mas não é tão bacana para os personagens principais dessa história. Academia Puerto Cabello e Deportivo Táchira jogavam pela rodada final da primeira fase do Apertura venezuelano. 47 do segundo tempo. Gol! Giancarlo Maldonado, do Táchira, para garantir o empate por 2-2. O resultado dava alguma esperança do Táchira de ir para a próxima fase e eliminava o adversário. Festa da equipe visitante que precisava ganhar para avançar, só que não rolou. O empate não bastava para a vaga. Só que mesmo assim, apesar do gol no finalzinho, Maldonado foi às lágrimas. E aí cabe a explicação do motivo. O gol de Giancarlo eliminava o Puerto Cabello, treinado por Carlos Maldonado, pai de Giancarlo. O Puerto Cabello estava muito próximo de obter a primeira classificação da história para a fase final. No fim, o 2-2 eliminou ambos e deu a chance de o Atlético Venezuela passar de fase. Na narração oficial da TV local, o narrador disse: "Este gol foi marcado pelo jogador Giancarlo Maldonado, filho de Carlos Maldonado. Por isso não o celebra como jogador, em vez disso, chora como filho. Não é comum que um jogador marque um gol que está ressuscitando sua equipe nos acréscimos e, em vez de arrancar a camisa e comemorar feito um louco, sinta o gol como o filho do treinador que está sendo eliminado." Até hoje em dia, Carlos Maldonado segue treinando o Puerto Cabello. E o curioso, em 2020, ele chegou a comandar o próprio filho, Giancarlo, que se transferiu para lá. O quase quarentão atacante, porém, ficou só uma estadia pequena, 1 ano.
Ah, e antes da gente encerrar, tem um outro exemplo curioso, mas nem tão feliz assim para os seus personagens principais, envolvendo pais e filhos. Sérgio Conceição, do Porto, nos juniores de um Porto e Benfica também em 2019. Naquela época, o técnico do time principal do Porto era Sérgio Conceição, e o filho dele, Rodrigo, atuava nos juniores do Benfica. Sérgio foi conferir de perto o clássico das categorias de base, e foi de Rodrigo o primeiro gol do jogo, mas no segundo tempo deu tudo errado para ele e para o Benfica. O Porto virou, e Rodrigo Conceição ainda foi expulso. Nisso, os torcedores começaram a xingar o jovem, e aí o paizão, que estava ouvindo tudo, não gostou. Sérgio Conceição foi tirar satisfação, e houve um princípio de confusão entre o técnico do Porto e o torcedor, por causa do filho do treinador que atua no time adversário. Que loucura, hein? E você, conhece outras histórias envolvendo pais e filhos no futebol? Deixa embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve no canal, espalhe esse conteúdo para os teus amigos e eu volto na próxima. Tchau!